Fala concurseira, seja bem-vindo a mais uma aula de raciocínio lógico matemático comigo, professor Thiago Araújo, e hoje nós vamos falar sobre proposições. Nós estamos engatinhando, começando aqui no RLM, no raciocínio lógico matemático, e tudo isso para fazer você fechar a sua prova aí no seu concurso, tá bom? Então olha só, a primeira coisa que a gente tem que aprender quando começa a estudar raciocínio lógico é o que são proposições. Porque tudo daqui para frente vai ser girando em torno das proposições. Então, olha só, uma proposição é uma declaração ou sentença, que é afirmativa ou negativa. Então, observa, turma, eu tenho que uma proposição é uma declaração, que pode ser afirmativa ou pode ser negativa. Só que tem um detalhe. Além disso, essa proposição ela pode ser verdadeira ou ela pode ser falsa. Observa aqui o seguinte, ó. Nós temos duas coisas diferentes. Afirmar e negar não tem nada a ver com ser verdadeiro ou falso, tá? Afirmar e negar é uma coisa, ser verdadeiro e falso é outra. Por exemplo, eu posso afirmar assim: o professor Thiago Araújo é professor de física. Eu estou afirmando, mas isso é falso, porque eu sou professor de matemática e raciocínio lógico. Então eu posso afirmar algo que é falso, posso afirmar algo que é verdadeiro. Eu posso negar algo que é falso e posso negar algo que é verdadeiro. E ser falso ou verdadeiro, isso aqui nós chamamos de valor lógico. Então anota aí, tá? Isso aqui é o que nós chamamos de valor lógico. Então, o valor lógico de uma proposição é que ela é falsa ou verdadeira. Pensa bem, olha só os exemplos que nós temos aqui, ó. 3 mais 5 é igual a 8. Turma, 3 mais 5 é igual a 8? 3 mais 5, sim, é igual a 8, é verdade. E olha como é que nós vamos utilizar. Para a verdade, nós vamos utilizar o V de verdade. Beleza? V de verdade, é o valor lógico. E para a falsidade, quando for falso, nós vamos usar aqui o F de falso, tá? Então, nós vamos usar essas duas letras para o valor lógico. Então, neste caso, nós vamos ter aqui, ó, que 3 mais 5 é igual a 8, então, ok, isso aqui é verdadeiro, isto é verdadeiro. Agora, São Luís não é a capital do Pará. Turma, eu estou negando. São Luís não é a capital do Pará. Isso é verdade. São Luís é a capital do Maranhão. Então, neste caso, eu também tenho uma proposição verdadeira. Então, observa que na letra A eu tenho uma afirmação verdadeira e na letra B eu tenho uma negação verdadeira. Perfeito? Então, proposição é uma declaração afirmativa ou negativa que tem seu valor lógico verdadeiro ou falso. Perfeito? Mas, muito cuidado, tá? Muito cuidado. Você precisa saber alguns detalhes importantes aqui, ó. Cuidado, eu vou até grifar isso aqui de vermelho para você lembrar de ter cuidado. Algumas sentenças não são consideradas proposições. Agora, quais sentenças não são consideradas proposições? As sentenças interrogativas, as sentenças imperativas, as sentenças exclamativas e as sentenças vagas. As sentenças interrogativas estão ligadas a quê? A uma pergunta. Então, quando eu faço uma pergunta, nós não temos como dizer se ela é verdadeira ou falsa. Você já almoçou hoje? Aí você vai dizer verdade ou falso? Não, você vai dizer sim ou não, mas não tem como falar se essa sentença é verdadeira ou falsa. Por exemplo, você será aprovado no concurso? Eu tenho certeza que sim, mas a pergunta eu não tenho como falar se ela é verdadeira ou ela é falsa. Uma pergunta não tem valor lógico. Sentenças imperativas, nós temos aqui, turma, ordens. Então, quando eu dou uma ordem, eu vou dar uma ordem agora, olha só, estude mais. Me acompanhe aqui e estude mais. Ou seja, ordem não tem valor lógico. Aqui não é verdade ou mentira, é uma ordem. Outra, quando você tem sentenças exclamativas, por exemplo, que dia belo, não dá para falar se é verdadeiro ou falso, isso aqui não tem valor lógico. E por último, sentenças vagas. Por exemplo,
Tiago é um bom professor de RLM. Mas, turma, ser bom professor, isso depende. Isso depende. Eu posso ser um bom professor para você que está me assistindo agora, mas eu posso ser um péssimo professor para um outro aluno, um outro estudante. Então isso aqui fica muito vago, eu não tenho como afirmar isso aqui. Então, nesses casos aqui, principalmente quando eu falo de adjetivos, né, de qualificação, você não tem condições de falar se é verdadeiro ou falso. Então, nesses casos aqui, nós temos sentenças que não são proposições, perfeito? Então vamos lá, turma. Algumas coisinhas importantes nós temos aqui, ó. Vamos lá. Proposições, existem alguns tipos de proposições, tá? Eu tenho proposições abertas e proposições fechadas, tá? Vou até mudar de cor aqui, ó, para ficar legal aqui, ó. Proposição aberta e proposição fechada. Quando é que uma proposição ela é aberta? Turma, uma proposição ela é aberta quando ela contém um elemento desconhecido, não sendo possível determinar o seu valor lógico. Olha só, não é possível determinar o valor lógico, ou seja, não tem como eu falar se é verdadeiro ou falso. Por exemplo, ó, quanto é que é x menos 10, ou melhor, x menos 10 é igual a 15? É verdade ou falso? Não sei. Olha só, se eu analisar dois casos diferentes. Turma, para x igual a 25, olha o que acontece. 25 menos 10 é igual a 15. Esta proposição ela é verdadeira. Agora, para x igual a 10, o que nós temos? 10 menos 10 é igual a 0, não é igual a 15. Então, essa proposição ela é o quê? Falsa. Então, dependendo do valor de x, essa proposição ela pode ser verdadeira ou falsa. Então, ela é aberta, não tenho o que fazer aqui, tá? Eu preciso saber qual é o valor de x. Dado ele, eu vou falar se é verdadeira ou falsa, tá? Outra, o que nós temos aqui? Ó? Proposição fechada, aquela que é possível determinar o seu valor lógico. Por exemplo, nós temos aqui o seguinte, ó, uma afirmação. O Flamengo é um time do Rio de Janeiro. Turma, vocês sabem que o Flamengo é do Rio de Janeiro e eu também sei. Então isso aqui é verdadeiro? Então eu posso afirmar que é verdadeiro. Não fica sombra de dúvidas aqui. Então é uma proposição fechada. O que nós temos mais aqui, ó? Proposição simples ou composta. Turma, uma proposição ela pode ser simples ou ela pode ser composta, tá? Quando ela for simples, olha o que acontece aqui, ó. É uma proposição única, só uma proposição. Exemplo, São Luís é a capital do reggae. Isso é uma afirmação que de fato é verdadeira. São Luís é a capital do reggae, intitulada assim. Então, uma única proposição. Agora, olha só, proposição composta, formada por duas ou mais proposições. E aqui tem um detalhe importantíssimo. Essas proposições são ligadas por conectivos lógicos. Aí nós temos o e, o se, então. Tem vários conectivos que nós vamos aprender nas próximas aulas desse curso aqui, tá? Olha só o exemplo. Vou destacar aqui para vocês, olha só. Paulo é concurseiro. Vocês também são concurseiros. E Maria é estudante de direito. Observa que eu tenho duas proposições. Paulo é concurseiro e Maria é estudante de direito. E essas duas proposições estão ligadas por um conectivo. Ó. O e é um conectivo. Então, quando isso acontece, eu tenho uma proposição composta. Perfeito? E finalizando essa parte teórica, para a gente fazer exercícios sobre esse conteúdo, tem uma observação aqui importante. Utilizamos letras minúsculas para representar uma proposição simples. Normalmente a gente vai utilizar o P, o Q, o R e o S, tá? Então, normalmente são essas letrinhas que a gente vai utilizar.
E turma, muito importante, muita atenção para esse contato inicial com o raciocínio lógico. Você precisa entender e compreender o que é uma proposição para depois prosseguir no raciocínio lógico, perfeito? Então vamos lá para a gente continuar aqui fazendo o exercício e finalizar essa aula e eu já te encontro na próxima aula. Então vamos lá para o primeiro exercício. Uma questão da banca Fundatec fala assim, ó, assinale a alternativa que representa uma proposição lógica. Turma, representa uma proposição. Primeira coisa aqui, ó, vamos lá. A letra A, não fume. Não fume é uma ordem, isso não é proposição, tá? É uma sentença, mas não é proposição. 3x mais 7 igual a 10. Turma, 3x mais 7 igual a 10, isso é uma proposição, é uma sentença, né, aberta, não vou colocar aqui como proposição. Letra C, que horas são? É uma pergunta, então não é proposição. Letra E, x menos 5 maior que 3, também não é uma proposição, é uma sentença também aberta aqui, ó. Então, só me sobra aqui, 2 mais 4 é igual a 8. Tiago, mas 2 mais 4 é igual a 6, então isso não pode ser. Não, turma, isso aqui, ó, é uma proposição, olha só, uma proposição, sim é uma proposição, só que é uma proposição que tem o valor lógico, o quê? Falso. Ela é uma proposição falsa, mas é uma proposição. Então, tá aqui. Eu consigo dizer se é verdadeiro ou falso. A letra B, nós não conseguimos dizer se é verdadeiro ou falso. A letra E também não. Então, nós temos uma proposição na letra D. Olha só, turma, cai no concurso também questões de proposição. O que é proposição, tá? Vamos para mais uma aqui, ó. Mais uma questão, agora da Consulplan, fala o seguinte, ó. Sabe-se que sentenças são orações constituídas do termo a respeito do qual se declara. Turma, é uma declaração. Algo denominado sujeito e do que se declara sobre o sujeito chamado predicado. Predicado. Nas afirmações abaixo, verifica-se sentença no item. Vamos lá, ó. Letra A, 7 mais 2 é igual a 9. Turma, 7 mais 2 é igual a 9. Isso é uma afirmação, uma declaração que tem valor lógico verdadeiro. E, turma, aqui está completo. A resposta já está aqui. Já está na letra A. Beleza? Então, nós temos aqui uma sentença de fato. Então, aqui na letra A já está ok. O atleta de vôlei. E aí? Não tem como falar se é verdadeiro ou falso. Nada aqui. O jogador de futebol. Também não. A idade da professora. Hã? Como assim? Que idade? Não está afirmando nada. A metade de um número não está afirmando e nem negando, não é uma sentença, uma declaração, né? Que tem valor lógico. Logo, a nossa resposta é a letra A de estou ficando fera. E turma, aqui na nossa última questão, para finalizarmos a nossa aula sobre proposições, a parte introdutória de raciocínio lógico, nós temos aqui uma outra questão da Fundatec que fala assim: analise as proposições a seguir e assinale a alternativa que contém uma proposição composta. Turma, uma proposição composta é aquela formada por mais de uma proposição ligada por conectivo. Ó, hoje choveu. Beleza. Márcia é rica. Não tem duas proposições. Ela é rica, beleza. E a outra proposição? Agora, olha só. Olha só. Nós temos João é motorista. E, olha o conectivo, Ana é vendedora. Então, nós temos, turma, o conectivo e, ligando essas duas proposições. Então, essa aqui é uma proposição composta, letra C, de certeza que vocês vão arrebentar no concurso, vão fechar raciocínio lógico e matemática, tá? Então, te encontro na próxima aula, valeu, foi bom demais, até lá, tchau, tchau!